Campeonato Paulista começou, o Santos venceu na estreia, a gente tá feliz e agora a gente vai falar sobre como foi esse jogo. Bora! Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, como vocês viram na introdução, a gente vai falar sobre Santos e Botafogo, o jogo que foi realizado ontem na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto, né, o jogo de estreia do Campeonato Paulista. Vamos começar falando do gramado, porque o jogo do Santos em si foi muito bom, né, eu gostei bastante do que eu vi. Eu disse pra vocês que eu tava bem empolgada pra ver como esse time do Caribe jogaria. E nessa primeira aparição do time, eu gostei. Só acredito que o time encontrou uma certa dificuldade ali em algumas jogadas, principalmente ofensivas ali, por conta do estado do gramado, que estava bem crítico. O gramado da Arena ontem, do antigo Santa Cruz, né, não estava muito bom. A gente via que a bola quicava bastante. O Guilherme, por exemplo, que foi um dos melhores jogadores do Santos na partida, com muitas ações ofensivas, acabava tropeçando muito na bola por conta desse kick no gramado, né, que acontecia ali. Mas, enfim, independente de qualquer coisa, apesar do gramado, o Santos conseguiu desempenhar um bom futebol ali. Talvez no início do jogo a gente tenha encontrado uma certa dificuldade, mas o Botafogo, mesmo o Santos não jogando assim de uma forma tão exuberante no início do jogo, o Botafogo não conseguiu assustar o Santos em nenhum momento. O Botafogo ficou bem na dele e depois as jogadas ofensivas do Santos começaram a aparecer. Principalmente com alguns lançamentos e algumas visões ali do próprio Juliano, que assim, ontem, gente, ele, além de ter dado assistência para o Otero marcar o gol no segundo tempo, teve umas duas oportunidades ali claríssimas que ele deixou o atacante do Santos na cara do gol. Visões de jogo assim, aquelas bolas enfiadas, sabe? Excelente jogador, excelente jogador. A gente viu muita gente falando sobre questão de idade, né, nesses últimos dias, enquanto o Santos anunciava seus reforços. E o Juliano era um desses jogadores que, enfim, veio do Corinthians e muita gente criticou por conta da idade. Mas o que o Juliano jogou ontem, sem precisar correr, porque o Juliano é um tipo de jogador que ele não precisa correr para jogar bem, entendeu? É só a questão da visão de jogo. Ele olha onde ele quer jogar, joga a bola e já era. O atacante tem que fazer a parte dele. E se fizer bem feito, como o Otero fez no segundo tempo, é gol e é tudo certo pra gente. Então o Juliano ontem fez uma partida excelente, né? O Pituca e o João Schmidt ali também foram muito bem desarmando ali, né? A gente conseguiu alguns bons desarmes. Posso trazer uns números para vocês depois. Mas a escalação inicial do Santos foi exatamente aquela que eu tinha falado para vocês um pouco mais cedo, né? O João Paulo ali no gol. Na nossa linha defensiva a gente teve o Aderlan, que foi substituído no segundo tempo com a entrada do Rainer, né? O Aderlan fez uma boa partida também. Ele, inclusive, teve uma jogada dele que ele chegou a finalizar pro gol ali, jogando um pouco mais à frente. Ele finaliza e o goleiro faz uma defesa, assim, surpreendente. Poderia ter sido um baita de um golaço do Aderlan ali. Continuando, então, na linha defensiva. Gil e Joaquim, que foram, assim, gigantes, principalmente no quesito da bola aérea. Ontem a gente ganhou bastante bola de cabeça na parte defensiva. Tanto o Joaquim quanto o Gil foram muito bem ontem. Eu gostei do que eu vi. E fechando ali a nossa lateral, né, nossa linha de defesa, o Felipe Jonathan, que também fez uma boa partida. Teve só um momento do jogo onde, deixa eu lembrar quem foi que fez a jogada. Agora eu não vou me lembrar quem fez a jogada, eu sei que já estava no segundo tempo. Fez uma jogada, eu não lembro quem foi, eu sei que passou a bola para ele, ele chegou batendo e pegou muito mal na bola, mas poderia ter sido mais uma boa oportunidade de gol para o Santos ali, uma chance clara, mas acabou não sendo uma chance clara porque a bola passou um pouco longe do gol. Fora isso, fora esse erro dele na tomada de decisão no chute da bola ali, de forma geral, eu gostei bastante do Felipe Jonathan, ele não comprometeu em nenhum momento. O nosso meio campo, eu já falei, né? Juliano muito bem, assim, ele foi o cara da assistência pro Otero, e fora outros momentos que ele colocou o Guilherme na cara do gol ali. Teve um lance do Guilherme, gente, que ele saiu assim, sozinho. Mas no segundo tempo, inclusive, teve um outro momento em que ele também saiu sozinho. O Guilherme ontem, como eu disse, foi um dos melhores jogadores em campo, pelo lado do Santos, né? Ele só não foi melhor e ele só não conseguiu marcar um gol ou até mesmo assustar ainda mais o Botafogo ali no ataque por conta do gramado mesmo, porque muitas vezes ele tropeçava na bola por causa disso, como eu disse no início do vídeo. Mas enfim, ontem o Guilherme foi muito bem também. Bom, continuando no meio campo então. O Diego Pituca e o João Schmidt ali, né, atuando como dois volantes. No segundo tempo, o Rincon entra. Eu disse pra vocês que se eu fosse o Carille, eu teria poupado o Rincon.
ser esperado, ele tá 100%, mas o Carille optou por colocar ele, eu acredito que ele esteja apto para jogo. O Carille não ia arriscar colocar o Rincon assim, né? E ele entrou bem no finalzinho do jogo, e quando ele entrou, uma curiosidade para vocês, né? Não sei se vocês viram, mas foi falado na transmissão, então, enfim, vocês devem ter visto. O Diego Pituca, ele começa com a braçadeira de capitão, e quando o Rincon entra, o Diego Pituca entrega a braçadeira de capitão pro Rincon. Então a gente vê como eu disse para vocês no meu último vídeo falando sobre como o Rincon é importante, é o nosso capitão, e é muito bom ver que o time também tem essa confiança no Rincon e tem esse respeito pelo Rincon e pela figura que ele é dentro de campo. Então eu gostei bastante da atitude do Pituca, e ver o Rincon voltando assim, sabendo que ele pode ajudar a gente, me deixa feliz. Eu só realmente espero que ele esteja 100% para voltar jogando, ou se o Carille vai colocar ele sempre no finalzinho do jogo assim, quando a gente já tiver com o resultado ali. Embora a gente só tava ganhando de 1-0 e o final de jogo foi um pouco tenso, mas a gente já fala disso. Vamos continuar falando ali da parte ofensiva do time, né? Eu já falei do Guilherme, já falei muito do Guilherme, como eu disse. Foi muito bem ontem, eu gostei bastante do que eu vi pelo lado do Guilherme. Quando ele estiver jogando, por exemplo, numa Vila Belmiro ou em um outro estádio que o gramado esteja bom, eu tenho eu tenho certeza que ele vai surpreender bastante e vai conseguir agregar ainda mais nesse time do Santos. Porque tanto ele quanto o Pedrinho do outro lado foram muito bem. O Pedrinho com a questão do drible, né? Ele também é muito driblador ali. Eu gostei bastante do jogo do Pedrinho também. Ele não comprometeu em nenhum momento. Ele teve algumas boas jogadas, principalmente a jogada de linha de fundo. Falei pra vocês, o que faltava no Santos era a jogada de linha de fundo. Tanto o Pedrinho quanto o Guilherme, fizeram jogadas de linha de fundo. E eu gostei bastante de levar a bola até o final e cruzar pro meio da área para alguém chegar cabeceando. A gente não teve nenhuma sorte de uma jogada desse tipo ter acontecido ontem, só que algumas jogadas sim levaram perigo. O Pedrinho, no início, ele estava fazendo uns bons cruzamentos ali, mas no tempo final dele de em campo ali, antes da substituição, ele começou, na verdade, a cruzar um pouco de qualquer jeito ali, e a defesa, e ficou muito fácil, né, para a defesa do Botafogo cortar esse cruzamento dele, principalmente esses cruzamentos rasteiros. Em relação ao Furt, o Furt também ontem, ele tentou fazer o possível ali. A gente sabe que o Furt não é um atacante de tanta movimentação, mas ontem ele se movimentou bastante. Mas nenhuma bola chegou para ele finalizar de fato, para ele ser esse cara matador que ele é ali na frente, como camisa 9. Então acredito que ontem faltou um pouquinho de Furt no time do Santos. O Furt poderia ter sido um pouco melhor. No segundo tempo ele foi substituído pelo William Bigode, que entra, mas também entra um pouco apagado, né? A gente trocou um 9 por outro 9 ali, já que o Bigode vai fazer mais essa função ali, né? Embora ontem o William ele movimentou bastante, mas o William também entrou um pouco apagado no jogo. E quem mais entrou ontem? Calma, deixa eu ver aqui, porque me deu branco. Eu já falei do Rainer, do Rincon, do Bigode. Bom, o Otero, obviamente, o Otero também entrou, ele fez o gol do Santos e que golaço! Gente, eu assisti o jogo com meu pai e quando ele fez o gol, eu fiquei tipo, eu comemorei, né? Tipo, eu comemorei. Mas depois eu falei assim, meu Deus, como é que ele encontrou espaço para girar entre dois marcadores do Botafogo? Foi um golaço, entendeu? Foi uma coisa assim, maravilhosa, maravilhosa. Como eu disse, a assistência do Juliano numa visão de jogo excelente. Nossa, eu acho que eu vou cansar de elogiar o Juliano nesse vídeo. Porque por mais que o Otero tenha feito gol, por mais que o Guilherme tenha participado das maiores jogadas ofensivas do Santos, o Juliano e a visão de jogo dele, o que ele poderia ter acabado com esse jogo em 3 enfiadas de bola é brincadeira. É brincadeira, sério. Outro jogador que entrou também, o Casares. O Casares ele entra bem também, né? O Casares ele também entra bem. A gente tava com uma certa dúvida em relação a esses jogadores que estavam chegando, como que eles reagiriam jogando ali logo na estreia, né? A gente tinha um certo medo disso, que a torcida precisava de uma resposta no vídeo passado. E eu ainda brinquei e falei assim, nossa, é só o primeiro jogo da temporada e eu já tô pedindo uma resposta. Mas como eu disse naquele vídeo também, o Santos ele tá vivendo uma situação atípica, né? Quando começar o Campeonato Brasileiro, a gente vai viver uma situação atípica. E eu acredito que esse time, mais do que nunca, precisa passar uma segurança pra gente. E diante do que foi o jogo ontem, não só pelos 3 pontos conquistados, não só pela vitória, eu acredito que o time conseguiu mostrar que pode ser muito competitivo esse ano, né? O que a gente viu ontem, pelo menos o que eu vi ontem, me deixou bastante satisfeita para um primeiro jogo de temporada ali, para um primeiro jogo, por uma estreia no Campeonato Paulista. Eu sei que esse time ainda precisa buscar uma evolução, mas, como eu disse, encontrou alguns empecilhos, como a questão do gramado, mas conseguiu, de uma forma ou de outra,
se reerguer dentro desse mesmo jogo e sair com uma vitória. Depois que a gente faz o gol, o único ponto que eu queria alertar em relação a esse jogo é que momentos depois que a gente faz o gol, a gente meio que começa aos poucos a abdicar da partida. E daí a gente acaba entregando a bola pro Botafogo e o Botafogo começa a jogar um pouco mais, chega, assusta o Santos. E aí onde o João Paulo aparece, um outro grande destaque da partida pelo Santos, que foi no final do jogo, quando o Botafogo começou a atacar ferozmente o Santos. O João Paulo fez algumas boas defesas que, enfim, seguraram o 0 no placar ali pelo lado do Botafogo. E eu acredito que isso é um ponto que não pode acontecer. Teve um certo momento ali, quando tava 1-0 pro Santos já, que o Carille lhe fala, segura, calma, calma. Eu acho que não é bem assim. Eu acredito que tem que ter calma, não precisa sair desesperado, porque a gente tá com a gente tá ganhando de 1-0. Então é o adversário que tem que tentar empatar o jogo. Mas sair em contra-ataques, como o Santos estava fazendo inicialmente, depois que marca o gol, é muito importante. Tanto é que a gente conseguiu alguns bons contra-ataques, mas acabou que não conseguiu efetuá-lo de uma forma efetiva lá na frente. Mas abdicar do jogo e só se defender ali atrás não é uma postura que eu concordo e nem recomendo que o Santos faça, porque a torcida santista, a gente não tá acostumado com esse tipo de futebol. E também não é nenhum tipo de futebol seguro e que garanta uma vitória. Eu acho que o Santos não pode abdicar do jogo. Se a gente tem jogadores ali, como tanto no meio campo quanto no ataque, principalmente no segundo tempo, que a gente faz as alterações, e tem condições de continuar propondo o jogo, continuar buscando o segundo, terceiro gol, a gente tem que fazer isso. Abdicar do jogo, esperar o adversário vir pra cima e passar quase 15 minutos finais ali, sofrendo por conta da pressão do adversário, não é algo interessante. Pelo menos não pra mim. Eu quero saber a opinião de vocês também em relação a isso. Se vocês falam, tipo, tanto faz, ganhando tá bom. Eu sei que tem gente que pensa assim, mas eu realmente não consigo pensar assim, porque, gente, é muito sofrido você ficar 15 minutos ali só se defendendo, vendo o seu goleiro fazer grandes defesas e você não sabe o que fazer, porque você fica, meu Deus do céu, a qualquer momento pode sair um gol do adversário, e aí? Vai ser muito pouco tempo pra gente reagir e buscar o segundo. E às vezes, muitas vezes, quando a gente toma um gol do adversário assim, de maneira relâmpaga, né? Quando qualquer time que toma, a probabilidade desse time que fez o gol fazer o segundo e virar o jogo é muito grande. Então a gente tem que ter uma certa cautela em relação a isso também. Mas, gente, no mais, de forma geral, eu gostei muito da apresentação do Santos. Só esses últimos 15 minutos aí que me deixaram meio temerosa ali, mas tudo bem, a gente ganhou o jogo, né? 1-0, o jogo para dar confiança pro time e pra tranquilizar a torcida, né? Nesse início de temporada também, a torcida ontem estava em peso em Ribeirão Preto, né? Para acompanhar o Santos. Eu fico muito feliz com essa vitória inicial e também pela forma que o Santos se portou em campo. Eu gostei bastante das peças que chegaram esse ano aí e que estrearam ontem, tanto no time titular quanto no segundo tempo. Eu sei que tem mais alguns jogadores que vão estrear ainda, né? A gente tem o Jorge, que tá ainda no departamento médico, a gente tem o Marcelinho também, que poderia ter entrado ontem, mas não entrou. Então, assim, tem muito jogador ainda pra estrear, a gente tá com um elenco muito bom esse ano, eu acredito que o elenco do Santos esse ano, ele tá bem competitivo. Nós não temos só 11 jogadores, nós temos um elenco. A gente tem quem colocar. Por exemplo, a gente tirou ali o Juliano e a gente tirou ali no meio campo, né? O Juliano, aí entrou o Casares. E depois ali no ataque a gente tirou o Pedrinho e entrou o Otero. Quando a gente tirar o Guilherme ali, a gente pode colocar o Marcelinho. A gente ainda tem Morelos também, que aceitou a redução salarial, não estava no banco ontem, mas, enfim, já está fazendo parte do time ali. Então a gente tem muitos jogadores bons para todas as posições ali, né? Na parte defensiva, a gente tem ali o Basso, que não jogou ontem. A gente tem o Zanocelo no meio campo, que eu não falei antes. Então, assim, a gente tem um elenco muito bom e eu acredito que o time do Santos, ele tá muito competitivo. A gente tira um jogador e entra a outra altura, que se entrar jogando bem, né? Não, eu sei que muitas vezes pode ser que o jogador seja bom, mas não entre jogando bem. Mas se entrar jogando bem, a gente não vai perder qualidade naquele setor do campo. E muitas vezes a gente viu nos últimos anos o Santos perdendo muito no segundo tempo por conta disso. A gente tirava um jogador e entrava um outro que não fazia jus à posição e ao que estava sendo jogado no primeiro tempo pelo jogador anterior. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam do golaço do Otero. Meu Deus do céu! Eu não sei o que foi mais bonito. A assistência do Juliano naquela visão de jogo maravilhosa ou o golaço que ele fez entre dois marcadores ali. Gente, que coisa mais linda! Linda, linda! Comenta então o que vocês acharam desse jogo, tá bom? Se você não for aqui, se você já me acompanhou no tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!